Let's go, girls. Oi, meus amores, bem-vindas de volta. Hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado nesse segundo episódio. Então vamos assistir e fiquem ligadinhas nessa história que hoje vai ser bem emocionante pra gente. Então, pessoal, nós resolvemos hoje, então, no segundo episódio, trazer um assunto delicado, né, que a gente parou no episódio anterior, que é o câncer. Então, eu vou começar contando como tudo começou. No tempo ali do mercado, onde ela estava trabalhando ainda no açougue, na padaria, ela pegava muito frio e muito calor. Então, isso acabou afetando o pulmão dela. E ela começou a sentir muita febre, teve muita febre alta, começou a se sentir mal. Aí minha família resolveu que ia levar ela para o hospital. Chegando lá, pelos sintomas dela e pela febre alta, eles disseram que ela estava com pontada dupla. E aí resolveram baixar ela no hospital. Até então, eu era adolescente, eu pensava o seguinte: a mãe vai ir ali se medicar ou vai ficar um dia, dois e vai voltar. E não foi o que aconteceu. Acabou que ela foi se agravando cada vez mais essa doença, aonde ela teve que ser entubada na UTI. Por conta que foi se agravando cada vez mais. E eles descobriram, então... Nesse meio tempo ela já estava fazendo a químio? Não, ainda não. Foi depois. Ela teve que baixar, porque daí, no caso, eles descobriram que ela estava, então, com enfisema pulmonar. Que, para quem conhece, enfisema pulmonar é um câncer, né? No pulmão. E a minha mãe, ela não... Quem muitos já vão, provavelmente ela era fumante. Sim, ela fumou, mas assim, de bobeira, né? Quando ela era mais nova, mas não foi algo muito prolongado. Ela fumou pouco tempo. Então, eles falaram, não venho por conta do cigarro em si, ou enfim, venho por conta de ela estar pegando muito calor e muito frio no tempo do mercado. Então, eles baixaram ela na UTI. Chegou um tempo que eles tentavam de tudo. Eu me lembro até hoje que chegou um certo momento em que o médico veio reuniu toda a família e disse o seguinte para o meu pai, que era para ele chamar as filhas dela, porque eles não tinham mais o que fazer. Porque eles já tinham feito de tudo e ela tinha 5% de vida. Isso aí. Então ela não Que ela passaria, não poderia dar daquela noite, ela não iria acordar viva. Então, para nós receber aquela notícia e se despedir da mãe... É isso, era como se fosse, vocês vão lá buscar as filhas dela para se despedir, porque ela não passa dessa noite. E essa é a memória que eu tenho, que eu te falei que eu achava que eu me lembro que eu vi ela lá. Isso, porque Só que eu fiquei assustada, porque é a única memória que eu tenho dessa época do câncer, é minha única memória. Acho que me afetou muito na época, mas que eu vi, eu não reconheci ela, porque ela tava diferente. Muito já, inchada. E aí eu não quis sair, eu fiquei chorando quando ela quis me pegar no colo, e aí eu fui pro colo, fiquei no colo do médico ou da médica, brincando com um negocinho de escutar coração. Tipo, é a única memória que eu tenho. Porque época. aí quando eu vi ela, fui lá me despedir, né, conversar com ela, eu olhei minha mãe naquela situação, ela estava em cima de uma maca, muito inchada por conta de muita medicação também. Ela tinham botado dreno que fala, né, Vitor? Pelo pneumotórax. Não me lembro. Mas enfim, perfuraram ela, né, para enfiar o caninho respiratório. Isso, catéter, isso aí, catéter. E botaram um catéter nela, eu olhei ela com aquilo dentro, um cano enorme dentro da boca, que ia lá, né? E ela de fralda, e ela estava muito inchada. E eu olhei minha mãe naquela situação, eu tinha 12 anos. E eu lembro até hoje que como eu desde pequena, a gente tinha aquela coisa, minha mãe tinha empregada, tinha babá, cuidando de tudo, eu não tinha noção de, como limpar direito uma casa, como cuidar, ou era ela ou eram as empregadas. Então, como ela foi assim, do nada, e como eu falei no capítulo anterior, ela era acostumada a ser de frente para tudo. Então, ela cuidava da casa, ela cuidava do mercado, ela cuidava da administração, ela fazia tudo era ela. E depois que aconteceu isso, a gente acabou tentando participar mais e ela também deixar
porque ela percebeu que foi um erro dela, querer sempre. Então, também eu falo para vocês que é muito bom, claro, a mulher ser independente, ser empoderada, mas até um certo ponto. Eu acredito que chega um ponto que a gente precisa compartilhar as coisas. Hoje a gente até percebe isso por conta da partida dela. A gente percebe isso por conta de ela compartilhar mais as coisas para as pessoas, quando acontecer qualquer coisa assim do tipo, as pessoas estarem preparadas, saberem, né, o que está acontecendo por trás de tudo. Então, eu me peguei sozinha, né? Meu pai, desesperado, começou a vender as coisas do mercado para ajudar ela nos tratamentos e tudo mais, porque até então a aparelhagem que ela precisaria para o pulmão não tinha em Caxias do Sul e nem região do Sul, não existia, era muito caro, muito caro. Tanto que a UX, o hospital da UX, eles se reuniram na época, quando eles ficaram sabendo, a família do meu pai ficou sabendo que a minha mãe estava entre a vida e a morte, questão de um dia para o outro, todo mundo se reuniu. Gente, foi uma coisa tão louca, né? Lembra que eles pegaram, tinha gente do tempo do meu que conhecia ela, alugaram um ônibus e pegaram, foi gente de ônibus lá para frente, foi toda a família, tanto da parte dela quanto da parte do meu pai, foi todo mundo para frente do hospital. E todo mundo ficou lá em oração e pedindo ajuda para o hospital. E aí, um tio nosso, que ele era promotor, né, na época, já falecido também, na época, ele disse, eu conheço um médico que vai ajudar ela, que é o nosso anjo da guarda, foi dela, no caso, né, até agora a partida dela, que foi o Dagoberto Godoy. Ele é um dos maiores especialistas de pulmão no Brasil, acho, né? Enfim, ele passa aulas na UX e tudo mais. Só que para conseguir algo com ele era muito difícil também, porque ele, claro, é um homem importante e muito compromissado. Então, mas, graças ao meu bom pai, né, intercedeu ali, eu acredito que tocou o coração dele e ele resolveu vir tratar ela. E foi aí que começou. Pelo que eu sou leiga no assunto, não entendo muito, mas pelo que eu escutei ela contar e ela falar, é como se todas as veinhas dos pulmões ali são todas ligadinhas, né? É como se todas tivessem, o médico explicando, como se todas tivessem cortados, se desligados. Então, são veinhas na finura de uma linha. E essa linha é como se todas tivessem sido milhares, tivessem sido cortadas. E eles falaram, como que a gente vai religar novamente todas essas linhas? Não existe um aparelho ou algo que a gente faça que vai ligar essas veias novamente. Então, por isso que eles deram para ela um tempo de ali, talvez ela não passe dessa noite. Então, meu pai trouxe as gurias, porque a Vitória, na época, tinha 2 anos de idade, 2,5. A Bianca tinha uns 7 ou 8, eu tinha 12 anos. E aí as duas não podiam entrar porque elas eram pequenas, então não tinham permissão de entrar na UTI. E ali eles resolveram liberar a entrada delas por conta que a minha mãe estava em situação gravíssima, né, entre a vida e a morte. Se despedir, e aí veio se despedir. E uma cena que eu lembro que me marcou muito e que muita gente pode achar que é loucura ou que, enfim, né, que é invenção, como eu disse, é um assunto polêmico também, porque envolve religião e espiritualidade, né, que foi aonde eu comecei a falar muita coisa para minha mãe. Ela estava em coma, ela não estava acordada, e eu vi ela naquela situação. Eu, adolescente, eu tinha ficado mocinha, e eu não estava com a minha mãe presente naquele momento ali. Então foi uma parte da minha vida onde me traumatizou também, porque eu acho que toda moça, toda menina sonha em chegar o momento, né, de virar moça e ter a mãe presente ali para acompanhar, para enfim. E chegou o momento em que eu fiquei mocinha, né? E a minha mãe não estava presente. Eu tive vergonha de falar aquilo para o meu pai e eu escondi, né?
E na época as gurias eram pequenininhas também, então não tinha como eu falar isso. E eu fui para a escola, eu me lembro até hoje, sem nada, sem botar nada, absorvente, OB, enfim, não botei nada, porque eu era leiga, eu não sabia, eu pensava, não vai vir só quando fizer xixi, pensava. E fui para a escola. E a diretora da escola viu que eu estava e me chamou num cantinho, me explicou. Eu chorei porque eu dizia para ela que eu queria minha mãe, eu estava com vergonha daquela situação. Ela me prestou um casaco para amarrar na cintura e ela disse que era normal, ela me deixou segura e falou para assim, tu vai fazer isso agora. E quando eu cheguei lá, naquele momento para me despedir da minha mãe, eu lembro até hoje que eu chorei. Eu chorei muito ali porque eu queria que ela ficasse sabendo daquilo. E eu disse, mãe, eu fiquei mocinha. E eu lembro que eu estava com boneca naquela época, né? Quem é da minha época aí vai se identificar, que não é muito, tá? Eu sou bem novinha. Eu usava aqueles boné rosa, cheio de estrela, de pendurico, trancinha no cabelo, era bem molecona, assim, cheia de pulseiras. E eu comecei a contar para ela, eu disse, mãe, eu fiquei mocinha, mãe, tu não tá aqui, mãe, mas eu tô me virando, eu tô conseguindo, mãe. Aí eu lembro que o meu pai tinha que ele tinha que trabalhar, então eu ficava com as gurias, e eu lembro que meu pai na corrida tinha que voltar em casa para fazer almoço, e ele tinha que sair correndo, e muitas vezes não dava tempo nem de ele comer. Então eu fiquei preocupada, eu disse, pai, me ensina a cozinhar, me ensina a fazer comida que eu vou ir preparando até tu chegar e para as gurias. Então ele começou a deixar tudo escrito num papel e eu ia olhando, tanto que os primeiros dias, gente do céu, o arroz saiu doce, não sei como, a massa saiu empastada, assim, não dava para comer, mas eu fui aprendendo. Depois eu comecei a olhar atrás dos rótulos e comecei aos pouquinhos ir fazendo. E aí eu disse, contando isso para ela, mãe, eu tô aprendendo a cozinhar, mãe, eu fiquei mocinha, mãe, volta, a gente precisa de ti, mãe, força. E, gente, era multidões, era muita gente, tanto que muita gente do hospital, do geral, na UX, todo mundo dizia, quem que é essa mulher? Por que tanta gente para vir ver essa mulher? Parou o Hospital Geral, todo mundo se sensibilizou por algum motivo, como sempre foi na vida dela. E eu lembro até hoje que eu estava contando ali, chorando muito, contando para ela sobre essa situação que eu estava passando. E eu disse, mãe, a Vitorinha, mãe, ela tá pegando no meu queixo, tô cuidando dela, porque ela era bebê. Sim. E eu disse, mas a gente está conseguindo, volta, mãe. E aí foi que escorreu uma lágrima do olho dela. E eu, na hora, eu era adolescente, eu disse para a médica que estava ali, a minha mãe tá ouvindo. Eu disse, ela tá ouvindo. Nisso, elas deram risada, né? Entre elas, deram risada, assim, tipo assim, ela tá louca, né? Ela tá entubada, como é que ela vai estar chorando? Tá escorrendo lágrima. Mas eu vi. E nisso começou a apitar os aparelhos. Começou apitar, e eu fiquei apavorada, porque eu disse, o que é isso? Nisso entrou multidão dos médicos, embocaram tudo dentro da sala e me tiraram para lá. Mas eles nem se ligaram que eles não me tiraram para fora. Então eu fiquei olhando do vidro. E nisso eles começaram, ela tá tendo parada, ela tá tendo uma parada. E vieram com aqueles, como é que fala, para dar choque. Para dar choque para a pessoa voltar. E eu via eles botando aquilo na minha mãe, no peito, né, para fazer ela voltar. E dizem que numa parada tu pode ficar permitido até tipo alguns segundos ou minutos, enfim. Me desculpem se eu estiver errado. Por questão, tu aguenta até tantos minutos ali morta, né? E se passar daquilo, não volta mais. E ela ficou, por exemplo, faltava um segundo para encerrarem, para desistirem de voltar. E ela reanimou. E eu vi a minha mãe dando, né, pulos enormes da cama com aquilo, e eu me desesperei vendo aquilo, saí correndo no hospital inteiro, e eu disse, meu Deus, minha mãe tá morrendo. E nisso, meu pai, a família inteira ficou muito desesperada, né? Aí começou a dar um chico lá na frente. Aí começou todo mundo a enlouquecer, e como assim, como que ela tá morrendo? E foi aí que
No dia seguinte, aí foi todo mundo embora, porque tava todo mundo alterado, todo mundo, né? Só faltava estar matando os médicos lá. Foi aí que eles resolveram daí deixar ela sozinha, mandou todo mundo embora. A gente fez uma campanha lá na frente, praticamente um acampamento lá na frente do hospital, e ficamos todo mundo lá. Na noite seguinte, que vem a parte onde ela nos conta que foi uma experiência que ela teve eu digo assim, Pós-morte? como é que sobrenatural, né? Porque ela praticamente nesse tempo onde ela teve a parada, porque talvez foi uma emoção muito grande para ela conta para mim, para todo mundo, ela contou que ela detalhou tudo que eu falei para ela. Tudo que eu contei para ela ali, chorando, que eu tinha ficado mocinha, ela detalhou o boneco que eu tava, como eu tava. Porque ela disse que no momento ela acordou, ela estava vendo o corpo dela, como se ela estivesse flutuando, e ela estava vendo o corpo dela e eu ali chorando e falando, e ela chorando junto e tentando me avisar que ela estava ouvindo o que eu estava falando, mas ela não conseguia. Foi aí que algo puxou ela, muito assim, ela disse que foi algo que ela estava ali flutuando e do nada algo puxou ela e ela acordou assim, ela estava no centro de Caxias, que ela conta, inclusive que ela fala brincando que como ela vivia com essa questão de economizar dinheiro, juntar dinheiro, enfim, sempre assim, ela passou, antes de ela ficar muito mal, ela passou na frente de uma padaria, que ela olhou um bolo e ela ficou com muita vontade de comer aquele bolo. E ela, ali, e ela foi embora, só que ela estava com dinheiro no bolso. Ela disse, só que ela ficou com medo de gastar o dinheiro e ela não comeu. E ela foi, daí depois logo ela já ficou mal. Então ela se viu, ela de novo, passando na frente da padaria e comendo a torta que ela queria. Nisso ela disse que passou por um túnel, com uma luz muito forte que cegou ela, que ela não conseguia ver nada, aonde ela começou como se fosse passando histórias da vida dela, assim, tudo, as brigas, aí ela disse que era como se fosse assim, um lado passava tudo as coisas ruins, do outro lado, tudo as coisas boas que ela já fez. E nisso, enfim, ela disse que teve várias experiências ali, mas uma que marcou, que ela lembra, que ela estava subindo assim como se ela tivesse sem força, ela não tinha força. E ela estava subindo de 4 pés, assim, uma escadaria, assim, tentando chegar lá em cima. E ela que começou a se sentir fraca e ela parou, tipo, meio que caiu assim na escada. E nisso que ela caiu, ela deixou a mão assim, nisso ela sentiu cair do nada, assim, do ar, caiu um terço na mão dela. E ela pegou e olhou aquele terço, só que aquele terço, quando caiu, cravou na mão dela. Cravou na mão dela e ela ouviu uma voz. Ela tentava olhar, ela não conseguia enxergar nem nada, mas ela ouvia uma voz onde dizia para ela, Miriam, Miriam, chamava ela, e ela tentava olhar e não conseguia. E ela disse, Miriam, volta, tu tem que voltar. Teu ciclo ainda não acabou, tua trajetória ainda não acabou. E tuas filhas precisam de tuas ti filhas ainda. precisam de ti. E depois de um tempo, depois de uns anos, que a gente foi entender um porquê, né? Tanto a Jéssica quanto eu passamos por momentos difíceis onde a gente realmente precisava da mãe do lado, que eu só acho que se não tivesse ali, nem sei como a gente estaria hoje, né? Exato, porque na época a gente se pegou, eu era nova, as gurias pequenininhas, a gente se pegou assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não foi como hoje, né? E o pai, na época do hospital, ele deu uma pra cada parente, né? Porque ele tava tanto no hospital e meu pai ficou, e ele ficou muito perturbado, ele entrou em depressão. Então, ficava uma com uma tia, eu com outra pessoa, minha outra irmã com uma outra pessoa, cada uma ficou assim, né? Sabe? Porque ele não tinha como cuidar. Então, a gente ficou meio que largada, assim, sabe? E a minha mãe conta que nisso algo impulsionou ela de volta e ela voltou. Quando ela voltou, que ela caiu no corpo dela novamente, ela começou a vomitar muito. Isso já ali no quarto.
e ela vomitava muito, 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 e as enfermeiras não sabiam o que estava acontecendo. E ela disse que era um negócio que ela não parava mais de vomitar. Então aquilo, ela disse que depois daquilo, nela, no espiritual, tá? No espiritual, ela se via vomitando muitas cobras dela. Só que as médicas contam que ela estava vomitando normal, era um líquido só. E desde ali, desde que ela aconteceu isso, que ela voltou e que ela teve esse vômito, ela começou a melhorar. E eles, até hoje, eles não conseguem entender ou explicar isso, porque era como se todas, eles foram ver novamente, era como se todas as linhazinhas, aquelas que não tinham como religar novamente, se religaram. Para te ver como é algo de Deus, é algo sobrenatural isso. E eu acredito que eu tenho que falar, porque eu acredito que teve muitas pessoas também, assim como ela, que passaram não só pelo câncer, mas qualquer outra doença onde estiveram em coma também, e tem histórias para contar. E a maioria das pessoas que passou por isso ou tiveram algum tipo de experiência assim, tem vergonha de falar, tem medo de falar, por conta do que as pessoas vão pensar. Ah, isso ou não falam porque não conseguem superar também. Também, mas muitas pessoas tiram isso como ela é louca, ela tá inventando essa história. Eu mesmo, quando a minha mãe começou a contar, e ela contou isso para muita gente, ela começou a contar, eu mesmo só acreditei porque ela descreveu a roupa que eu estava e o que eu falei. Senão também talvez não teria acreditado. Eu dizia assim, meu Deus, minha mãe saiu do coma, ficou louca, né? É doida. Uma coisa muito importante que eu lembrei agora, que foi a irmã do pai, a tia Norina, que ela veio, ela morava lá também, ela em São Luís Gonzaga, lá na fronteira, e ela veio para visitar minha mãe aqui. Ela chegou no hospital para ver minha mãe e ela voltou, saiu do hospital, começou a passar muito mal. Vi muito, muito, muito mal. Ela teve, acho que foi uma parada, né? Teve uma parada? Acho que foi uma parada. E ela morreu. Ela faleceu. A irmã do meu pai. Então ela saiu de lá da fronteira. E a mãe, quando teve esse negócio, ela viu, né? E quando a minha mãe acordou do coma, ela não podia. Imagina, pra ela conta que pediram. A minha avó disse assim: filha, sabe quantos. Falando os sinais, né? Com ela, tu sabe quanto tempo tu tá aqui? E ela fez assim: 2 dias. E a minha mãe tava quase 2 meses em coma. Então, tipo, ela ficou quase 2 meses ali, para ela fazia 2 dias. E a minha avó falou, faz 2 meses que tu tá aqui. E ela, tipo, se apavorou. E tanto que no começo, quando ela voltou, ela não conseguia falar muito ainda. Ficou muito porque tempo entubada. muito tempo entubada, então ela atingiu as cordas vocais dela. Então não saía a voz. E ela falava por sinais, ou escrevia. E aí ela começou contar para minha avó por sinais que a nossa tia teve ali visitando ela. Né, falando para ela que a tia Norina, ela viu ela ali. E aí a gente se olhou, tipo assim, não, porque ela tá, né, faleceu, ela não tá aqui. E ela começou a estranhar que meu pai não tava ali, o porquê que meu pai não tava ali. Ele pedia cadeia e nós não queria contar para ela não ficar achou que meu pai tinha abandonado. Aí ela começou a chorar porque ela achou que o pai tinha abandonado ela. Dizendo, eu fiquei aqui, ele me abandonou, não me quer mais. E falem a verdade, o que aconteceu. Foi aí que daí contaram para ela que ele teve que ir para a fronteira no velório da irmã dele, que tinha vindo para visitar ela e acabou falecendo aqui. Então, aí desde ali ela foi pro quarto, né? Ela foi pro quarto e ela começou a contar, foi pro quarto e aí começou aos pouquinhos. Ela começou a sentir que o cabelo dela estava caindo muito, ela puxava assim, começou a cair o cabelo dela. Ela acordava de manhã, ela olhava para o travesseiro e tinha maços de cabelo no travesseiro. E como ela era uma mulher muito vaidosa, acabou que no tempo do mercado ali,
que ela teve que ficar muito em função de açougue e tudo mais, e a minha mãe tinha que fazer cobranças no tempo do mercado. Ela é estilo macho mesmo, ela batia de frente, se chegar tinha gente lá que devia no caderninho, não tinha jeito de pagar, ela ia lá, botava um 38 na cintura, que era roubava do meu pai, e ia na cobrança, chegava lá, pá, 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 na porta, passa o que tu tem pelo valor que me deve. E assim, muita gente na época trajava ela como a louca, meu Deus, como é que uma mulher vai estar fazendo isso? Foi assim que ela começou a ser respeitada, né, por muita gente. E ela não se importava também pelo que os outros iam falar dela, enfim. E logo que ela voltou, enfim, do coma, ela tinha muito receio em contar essa história para as pessoas, porque ela dizia assim, as pessoas vão achar que eu sou louca, as pessoas vão achar que eu estou inventando, né? Como eu disse antes, que nem eu estou contando agora. Muita gente vai se identificar e muita gente vai achar que a gente é louca. Mas, assim como ela não tinha vergonha em contar, porque ela dizia que tinha algo dentro dela que gritava para ela que ela tinha que falar, que ela começava a contar e tinha umas partes que ela cortava, assim, porque ela tinha vergonha de contar, e tinha algo dentro dela que dizia assim, conta, fala, fala. Então, eu acredito que talvez isso que ela passou foi, sim, algo para um aprendizado, assim, para ela, uma superação, para ela talvez salvar outras pessoas, abrir a mente de outras pessoas e ajudar outras pessoas que também passaram por isso. Então, eu acredito sim que é muito importante a gente sempre contar aquilo que a gente tem vontade, sem medo de julgação, sem medo do que os outros vão pensar, porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, ó, eu também passei por isso. Olha, só achei que era só eu. Ou também vai ter aquelas que vão dizer assim, nossa, essas daí são tão, né, tão loucas. Mas, enfim, voltando ao assunto dela, e aí ela foi liberada do hospital, né? Teve alta, isso depois de mais uns 2 meses ali no quarto. Eu me lembro que quando ela chegou em casa, ela veio carregada pelo Márcio, que é meu tio, irmão dela, e meu pai carregando de um lado, que ela não caminhava Isso, ainda. ela voltou para casa de cadeira de rodas. Ela não tinha muito movimento das mãos, pelo que eu me lembro. E a voz, ela tava voltando, mas ela falava muito enrolado ainda, porque a garganta tava bem machucada, mas já falava bem melhor. E o cabelo, tava sem cabelo, né? Não, ela tinha ainda, mas estava ralinho porque ela foi perdendo. Depois ela rapou. Só que quando ela estava ali no quarto, o médico disse para ela assim, que ela ia ter, porque quem já passou por isso sabe, muito tempo deitada, né? Você acaba criando feridas, né? Feridas, ela criou uma ferida no quadril, onde ela não conseguia ficar muito tempo na mesma posição deitada. Ela teve trombose nas pernas, então por isso, por conta de ela dar uma parada, de ela teve que ficar de cadeira de rodas, porque as pernas dela teve trombose, por conta da ferida do bumbum ali, que afetou de ela ter ficado muito tempo deitada. Então, quando o médico liberou ela, depois de acho que uns 2 meses, deu alta para ela, disse o seguinte, Miriam, você vai ter mais ou menos 1 ano para voltar a caminhar. E a gente pensou, meu Deus, 1 ano. Então ela voltou para casa, ela chegou em casa de cadeira de rodas, de fralda e perdendo o cabelo. E eu lembro até hoje que os primeiros dias ela dizia, não, eu não vou cortar meu cabelo. Talvez não caia muito, eu vou botando um lencinho. Não, e no primeiro dia que ela já chegou organizando tudo. A casa inteira, assim, botando louca, tudo no lugar. Tava louca. E a gente, mãe, mas tu ainda tá doente, não pode. E ela na cadeira de roda, assim, não, vai fazer isso, bota isso aqui, assim. Já começou a dominar. Organizando a vida já, de novo. Gurias, vem aqui, arrastando a cadeira. Vem aqui. O que é esse guarda-roupa? Como meu pai ficou nessa fase, ele endividou, ficou em dívida o mercado. Faliu, a gente teve que fechar o mercado. A casa não tinha quase nada, porque ele ia vendendo as coisas dentro de casa. Então ela ficou doida quando ela voltou, ela viu aquilo. E ela já estava pensando, ela estava daquele jeito, já pensando, não, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer acontecer. Tanto que as únicas coisas que restou do mercado foi uns foguete. Foguete, aquelas bombinhas de estourar no chão.
foi o que restou, porque meu pai entregou todas as mercadorias para os representantes, para os atacados, para ir liquidando e quitando as contas. E ela pensou assim, de alguma forma eu vou ter que ganhar dinheiro. Mas antes de eu contar isso aí, eu vou contar a parte onde ela começou, eu tinha que ajudar a dar banho nela, eu e meu pai, porque ela não conseguia parar em pé. Então a gente segurava ela para dar banho nela, né? Se passar no começo, quando ela estava deitada, era paninho. Depois eu não quero mais paninho. Pode tirar esse paninho daí. Às vezes eu quero banho, eu preciso de banho, água caindo em mim, porque na época ela estava ali na cama de hospital, eles vão e passam uns paninhos, saboadinho, não é banho, né? Então ela queria um banho. Então a gente pegou ela, botou, né, nos braços assim e foi dando banho nela. Aquilo lá para ela foi uma realização. Então eu ajudava a botar comadre. Para quem não sabe, comadre é um negócio assim que tu bota para quem usa fralda, para a pessoa fazer quando ela ainda tem sentido, né? Sentido de, eu vou fazer xixi, enfim. E aí ela chamava, a gente ia lá e botava, porque ela também não queria mais saber de fralda. E eu lembro até hoje, um dia a gente chegou da escola e ela pegou uma cadeira e ela começou assim, eu vou voltar a andar. Só que ela disse que hoje ela sabe o que as crianças sentem quando estão querendo aprender a caminhar. Porque ela disse que elas tinham uma insegurança, um medo de cair, como se ela nunca tivesse caminhado na vida. Como se ela nunca tivesse aprendido a caminhar. Então ela pegou, um dia nós chegamos, a gente, que é isso, mãe? O que tu tá fazendo? Ela estava com uma cadeira, se apoiando e indo tentando, assim, se rastejar, tentando caminhar. E ela dizia, tá uma bagunça essa casa, tá tudo, né, bagunçado, tá tudo fora do lugar. E ela era muito organizada, muito do jeito dela. E ela com a cadeira indo, ela dizia, vem aqui, guria, que eu vou te arrancar os cabelos, aquele jeito que ela fazia. Olha essa bagunça, olha isso. Então, aos pouquinhos, ela foi assim, gente, o médico tinha dado para ela 1 ano para ela voltar a caminhar. Em menos de 3 meses, a minha mãe estava caminhando. Então, assim, ela teve muita força de vontade, porque ela disse, eu não vou ficar dependente disso, eu vou voltar a caminhar sozinha. Então, sem ajuda, sem fisioterapia, nada, ela voltou a caminhar por força de vontade. Até que ela percebeu com as químio que não ia ter jeito, o cabelo dela estava caindo demais, estava ficando muito falhado, ela decidiu rapar o cabelo dela. Foi aí que foi um momento também muito marcante, tanto para ela quanto para nós. Foi o momento que ela decidiu rapar a cabeça dela. Meu pai rapou junto com ela. Meu pai na época disse, não, negra, eu vou... Chamava ela de negra, né? Não, negra, eu vou rapar o meu também, fazer companhia, vamos virar um casal hippie. Ele falava, vamos fazer umas tatuagens, vamos renovar. E ela, me lembro até hoje, que a minha tia, a Hilda, foi lá e começou a rapar a cabeça dela. Gente, aquilo para mim foi muito... Eu acho que quem já passou por isso vai se identificar, porque é muito triste para uma mulher tu ter que raspar a cabeça, tu ter que... Sem vontade, claro, né? Muitas hoje em dia tem aí, né, vontade para vão lá e raspa, enfim, mas sem vontade, é que nem eu amo meu cabelão comprido, às vezes só para cortar as pontinhas eu já fico, meu Deus, vou ter que cortar. Então pensa rapar a cabeça. Então aquilo para ela foi muito marcante. E aí ela ganhou, eu me lembro até hoje de uma mulher que se emocionou com ela, enfim, e falou, eu tenho uma peruca para te dar. E era de cabelo mesmo, meio curtinho, loiro, lembra? E ela ela começou no começo a usar aquela peruca para esconder, enfim, mas depois ela começou a vender, ela começou assim, meu Deus, eu preciso fazer entrar dinheiro, porque agora com tudo isso a gente acabou perdendo tudo, a gente faliu, não tem mais nada. Aí ela teve uma ideia, porque bem na frente da casa dela tem um colégio. Então, na hora do recreio, da saída, ela foi lá e começou a oferecer para as crianças as bombinhas, aquelas de estourar no chão. Nossa, fez Gente do céu, fez um sucesso que tu aqui pensa, ela fez a alegria da criançada do colégio. Todo mundo chegava todo dia na época do recreio e da saída, as crianças iam tudo, Dona Vitória, a gente quer bombinha.
e ela não vencia vender foguete e bombinha. Gente, é que nem dizer, eu acho que se desse uma caneta na mão daquela mulher, ela ia fazer sucesso vendendo caneta. Chamavam ela até de cigana velha, né? Porque É, era cigana, porque tudo ela que não se pegava pra prendia. vender, ela Que nem, que nem eu contei ali no capítulo anterior, ela já roçou grávida dessa aqui, lá na fronteira, para ganhar dinheiro para vir embora. Ela teve o mercado, foi açougueira, foi padeira. Então ela pensou assim, com tudo isso, eu já passei, né? Já superei. Então, assim, gente, ela do câncer em si, do tempo do hospital, ela criou também uma doença que é o lúpus no sangue, né? Que até ela sofria até agora, o tempo, né, que ela faleceu, ela ainda via passando trabalho por conta do lúpus. Só que esse lúpus, por um lado, que eu digo assim, trouxe uma coisa boa para ela, que vai começar a história daí da Tatá Bronzeamento, que foi por conta do lúpus que ela começou a se tratar pela doença, né? Que daí a Vitória, que entende mais essas coisas de medicina e tudo, o lúpus, Ele vai afetando, ela ficava com vários roxos, aparecia roxos do nada. Então ela As tinha articulações. ela tinha muito problema no sangue, que ela ficava toda inchada daí, então ela tinha muito essa coisa de ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, por causa do lúpus, porque para quem não sabe, o lúpus ele acaba afetando isso, por causa dos remédios, enfim, ela acabava inchando muito, ela tinha problema nas articulações, no sangue, então eu comecei a fazer massagem, no próximo episódio a gente vai falando mais sobre como a gente começou, mas eu comecei a fazer as massagens por causa dela, para ajudar, para aliviar, porque ela Desinchar. sentia muita dor. E ela dizia, a mãozinha dessa aqui, Mãozinha de essa vai ser fada. massagista. Ela serve, a Vitória vai ser massagista. Vocês não fazem ideia, quando ela pega, eu tô dolorida, tá doendo, muitas vezes ela chega com as mãozinhas dela ali pequenininha e ela faz passar. E a gente ficava, ai, a mãe tá falando isso porque é filha, né? Tá falando isso porque puxou o saco da Vitória. E realmente hoje a Vitória seguiu o que ela tanto falava, né? Que era a massagista. Então, gente, essa história, enfim, aí da minha mãe do câncer e tudo mais, depois disso, que ela teve que vender tudo, ela pensou, eu preciso de uma saída, que aí foi começar a vender os foguetes, né? Aí ela resolveu, ela disse, não, eu não vou esconder a minha história, eu não vou esconder que eu perdi o meu cabelo, eu não vou esconder que eu passei por isso. Então ela resolveu tirar a peruca. Não vou mais usar peruca. E começou a usar os lencinhos. Começou a usar lencinho e tudo mais. Depois que começou a crescer um pouquinho, o cabelo dela encrespou, ficou meio curtinho e apelidaram ela de Betty Boo. Por causa que era curtinho, ela toda peruazona e com o cabelinho caracoladinho assim. E ela começou a se amar daquela forma. Então, assim, para quem sofre, às vezes, de alguma coisa, às vezes uma depressão, ai, minha autoestima tá baixa, ai, eu ganhei nenê e o meu corpo não voltou, ai, eu não gosto do meu cabelo. Gente, a gente tem que tentar se adaptar e achar uma forma onde a gente se sinta bem. Essa aqui também, futuramente, nos próximos episódios, ela vai contar o que ela passou, né, também, por conta que eu acredito que isso traz, muita gente vai se identificar, afeta muito as mulheres, principalmente, que é a depressão. E a minha mãe, ali na época do mercado, ela ficou meio também depressiva, porque ela ganhou muito peso, ela se descuidou, ela não se vestia que nem toda mulher. Eu acho que toda mulher ama um salto, um vestido, um batom vermelho, né? Se cuidar, arrumar o cabelo. E ela perdeu aquela vaidade feminina dali do tempo. E depois que ela voltou de coma e teve tudo isso na época do hospital, como se ela tivesse acordado. Ela disse, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar, porque Deus me deu uma segunda chance de vida. Então eu vou fazer valer a pena. Eu vou amar, eu vou fazer o que eu não fazia. Então, eu acredito que essa segunda chance que ela teve, né, de vida novamente, fez com que despertasse essa vaidade. A vontade de viver mesmo. A vontade de viver. Isso aí.
a vontade de viver novamente. O que às vezes muita gente, por conta de variadas situações, vai perdendo, né? A vontade de viver, a vontade de se cuidar, de se arrumar. Então, isso precisou acontecer para ela talvez acordar que ela se amava e que ela queria se sentir bonita, ela queria se cuidar. Então foi aí que ela começou a fazer dieta para perder peso. Ela começou, quem olha minha mãe, quem conheceu a Tatá bronzeamento, olhava aquela mulher toda empoderada, Sempre que chegava no salto, chegando sempre no salto, sempre de unhão feito, joias. Não era assim. Quem conheceu antes, a Miriam, sabe do que eu tô falando. E tem gente que vai estar ali para contar, conheceu antes, né? Nos Antes próximos da Tatá. episódios, A gente vai falar trazer mais sobre isso. essa parte. Hoje foi para falar mais sobre o câncer mesmo, sobre como ela deu essa reviravolta. Mas no próximo episódio a gente vai trazer mais sobre Tem como ela entrevistas. começou o bronzeamento, sobre como ela conseguiu dar essa reviravolta de sair de endividada para conseguir construir um império. Mas no próximo episódio a gente vai trazer mais sobre isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Tem entrevistas também, vai ter entrevistas de tatietes, né? Vindo contar também as suas superações, as suas histórias e de pessoas que conheceram o antes e daí depois as pessoas conheceram o depois e a nossa história. Então, gente, não perde os próximos capítulos, compartilha, segue, vai lá, deixa o comentário, ativa as notificações. Em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, a gente vai postar no Instagram as datas dos podcasts, enfim. Então, era isso por Mulherada hoje, que se identifica. Agradeço a vocês que estavam ouvindo até o final, que a gente fala muito. Mas era isso, até o próximo episódio, então.